Deixa eu ver aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, paz e Senhor. Estamos entrando ao vivo hoje, dia 7 de junho de 2022, para mais uma live. Live essa muito importante, é um assunto que eu gosto muito, história da Assembleia de Deus. Dessa vez, a gente vai falar sobre a história da Assembleia de Deus lá de Rondônia. Estou mega curiosa, vocês sabem, vocês que acompanham, sabem que eu posto alguns vídeos sobre a história das igrejas em cada estado. Então, eu pretendo trazer aqui sobre a história de todos os estados brasileiros, tá bom? É um assunto de grande valia, bem importante para mim. Vou pedir para vocês me dizerem, tá tudo ok aí, o áudio, a imagem, tá tudo certo? E outra coisa, gente, lembrando que essa semana nós estamos tendo essa live e teremos outra na sexta-feira. Com o André Câmara, nós vamos falar sobre a história da Assembleia de Deus lá no estado do Maranhão, tá? Então vocês não percam já a agenda aí, tudo bem? Tudo certo, só um minutinho. E o nosso convidado de hoje, vocês já conhecem, Mário Sérgio Santana. Ele foi o primeiro convidado, né, da nossa live aqui, quando eu comecei a fazer a live, a primeira live lá em março, o Mário participou com a gente. Ele já está aqui conosco. Daqui a pouquinho eu vou abrir a câmera aqui para vocês vê-lo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, vai deixando seu comentário, seu curtir, vai deixando suas perguntas. No final, a gente, assim, na medida do possível, ele vai tentar responder para vocês. Se você estiver assistindo no outro dia, no outro horário, no outro ano, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Silvana, para quem não me conhece. Nós estamos também lá no Instagram e no Facebook com o mesmo nome, Diário Pentecostal Historiando. Tudo bem? Então, para relembrar quem é o Mário, ele é um escritor, historiador, assembleiano. Ele é administrador do blog e das páginas Memórias das Assembleias de Deus nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Então, vocês colocando lá no Instagram Memórias das Assembleias de Deus, vocês vão encontrá-lo. Segue lá no Facebook e no Twitter, tá bom? Vou abrir a tela sem mais delongas para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Deixa eu abrir, gente. Seja bem-vindo, Mário, mais uma vez. Opa, paz do Senhor, irmã Silvana, paz do Senhor a todos os internautas que estão nos acompanhando. Eu fico grato a Deus por estar novamente aqui, né? Como você bem falou, eu fui o primeiro convidado para a série de entrevistas e agora eu também sou, pela primeira vez, sou a segunda pessoa a retornar. Isso Então, mesmo. eu agradeço a Deus, agradeço a você e a todos os internautas pela confiança que tem depositado na minha pessoa. E estou muito feliz de estar aqui contigo. Tenho acompanhado o seu trabalho, quero lhe parabenizar. Tenho visto algumas lives e tenho visto assim a tua desenvoltura, o teu carisma e como essas lives, né, essas informações têm contribuído para o nosso conhecimento histórico das Assembleias de Deus. Muito bem, gente. Por que eu chamei o Mário de novo? Eu vi nas redes sociais, ele postou uma foto de um livro que saiu aí agora do forno. Tá? O título do livro, ele colaborou com o livro Pentecostes em Rondônia, 100 anos de história da Assembleia de Deus nas terras de Rondon. Quando eu vi que ele publicou isso, viu, Mário? Eu falei, não, vou chamar o Mário para trazer aqui, porque vocês sabem que eu sou apaixonada por história das Assembleias de Deus. E, Mário, você tá com um exemplar aí para mostrar pra gente, a capa? Ah, já tá mostrando! Olha aí, pessoal, o livro. Tá vendo? Quantas páginas tem, Mário, esse livro? Esse livro tem 250 páginas, né, no total. Tem uns Nossa, apêndices, algumas fotos, tem algum material que foi incluído, mas tem 250 páginas
E depois também tem uma revista, foi publicada também uma revista, em que tem os dados das igrejas de Rondônia, quem são os pastores, o número de membros, de congregados, quando foi fundada. Também foi colocado numa pequeno folder, assim, em separado. Então, quando a pessoa Quando ele compra o foi? livro... Sim. Oi? Aí já... quando ele foi publicado, Mário, esse livro? Que mês? Ele foi publicado em fevereiro, né? Ele foi lançado nos festejos do centenário da Igreja de Rondônia, que ocorreu no final de setembro. Eu sempre comemoro, perdão, no final de fevereiro. No final de Ah, fevereiro, início certo. de março. Então, foi enviado para as igrejas para vender, para os membros adquirirem. A mim foi enviado um número de 15 livros também. E só que o livro não, como a gente estava comentando antes, ele não está. Vez se as pessoas, irmãos, entrarem em contato com a Semadeiron, provavelmente lá eles devem ter alguns exemplares, né? Porque eles distribuíram, e lá é assim, né? O que eu percebi nas minhas idas lá para Rondônia é que lá o pessoal mesmo veste a camisa da denominação, da convenção, né? Então, quando eles fazem um festejo, o pessoal colabora, quando é para vender, né? Ratear, como se fala, eles compram mesmo. Então, até eu fui perguntar em algumas igrejas, não tinha mais o livro para vender, os membros já tinham comprado. Então, ele não foi com intenção comercial, mas foi com intenção celebrativa. E eu estou aqui me virando para ver se consigo alguns, até para presentear e enviar, nem que seja digitalmente, para alguns amigos, né? Então, foi no final de fevereiro, durante as celebrações dos 100 anos da Assembleia de Deus de Rondônia. Certo. Então, pessoal, eu fui pesquisar, né, para eu adquirir, que isso aí é uma relíquia, né? Ótimo para a gente saber da história ali no estado de Rondônia, não encontrei. Eu fui ver com o Mário, aí ele explicou isso, né, que foi para a celebração do centenário. Mário, conta pra gente como foi a sua participação e quando? Quem que te convidou? Como que foi? Conta pra gente. É interessante, porque eu sou de Joinville, Santa Catarina, e fui justamente escrever um livro sobre a Assembleia de Deus do outro lado do país, né, em Rondônia, um estado que nem nos meus sonhos eu pensava em conhecer, visitar. Mas é o seguinte, como os irmãos já sabem, você já sabe, nós temos o nosso trabalho já há alguns anos nas redes sociais, blog, e Facebook, Instagram, e um dos pastores de Rondônia, que hoje é o pastor presidente em Cacoal, pastor Sérgio Pereira, inclusive ele é catarinense também, é de Blumenau, ele já estava acompanhando meu trabalho. Na verdade, ele já me conhecia de vista aqui de Joinville. Ele ficou um período aqui. Então, ele está lá atualmente e entrou em contato comigo. Ó, irmão, nós temos aqui o centenário, queremos escrever um livro, fazer uma obra histórica e queremos que você nos ajude. Você pode nos ajudar? Disse, é claro que posso, né? Para mim é um desafio, uma honra. Eu sou uma pessoa que eu amo, né? Fazer esse trabalho. Então, fizeram uma reunião comigo e estavam algumas pessoas da comissão do centenário e conversaram comigo, aceitei o desafio, topei. Meu nome passou depois pelo pastor Nelson Lutemberg, que inclusive é outro catarinense, né? Tem bastante catarinense Olha lá. só. O pastor Nelson Lutemberg também é catarinense, para quem não sabe, ele nasceu em Rio do Sul. Ele é de uma família de pioneiros da Assembleia de Deus do Rio do Sul. Então, ele aprovou meu nome, comecei então, assim, como você bem sabe, né? Comecei a me inteirar da história de Rondônia, não só da Assembleia de Deus, mas da história de Rondônia, e fomos tocando o barco, mas tínhamos aí o caso pouco tempo, né? Porque o centenário ocorreu agora em fevereiro e o contato comigo foi um pouquinho antes de junho, por ali. Então, para quem já escreveu um livro, para quem sabe, é pouco tempo, né? Porque você tem que ter um processo de maturação, mas o desafio foi lançado, eu aceitei, teve muito apoio dos irmãos da comissão, que depois até quero ler o nome, né? Para
dizer que Sim. eles fizeram parte dessa equipe, e me levaram até Rondônia também para conhecer, entrevistar algumas pessoas em loco, conhecer igrejas, conhecer pioneiros. Então eu tive, né, eu posso até dizer, o privilégio de conhecer o pastor Joel Holder, que se jubilou agora recentemente, que é um grande nome das Assembleias de Deus, pastor Nelson Gutenberg e outros pastores, e construiu uma amizade. E também me rendeu alguma coisa também no sentido de amizade e de outros trabalhos, porque eu já estou envolvido em outro trabalho que está relacionado com um pioneiro da Assembleia de Deus de Rondônia. Então, Que aí foi legal. através das redes sociais. É como eu digo, né? A gente não sabe, não tem a dimensão, mas como o trabalho que você faz, inclusive que eu faço na área das fotografias e memórias, como ele vai longe, muita gente nos acompanha e a gente não tem ideia disso. Então, foi o fruto do nosso trabalho, na verdade. Né? Eu tenho que agradecer a todos os administradores também do Memórias da Assembleia de Deus, porque eles estão lá postando e me ajudando, e às vezes moderando comentários, moderando publicações, e temos um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Sim, muito bom mesmo. Tem como você falar do índice, do que se trata o livro? Quais os itens que tem aí no livro, ô Mário? Sim, sim. Só para ter uma ideia. Esse livro é do centenário da Assembleia de Deus de Rondônia. Então, o que nós temos aqui em resumo, né? O conteúdo dele. Nós temos, no capítulo 1, o Pentecoste precede a história. Depois eu vou explicar, né, que a Assembleia de Deus, Rondônia é um estado que nasceu tardiamente, no século XX ainda. E a Assembleia de Deus, levando na questão linear, né, linear da história, a Assembleia de Deus surgiu antes. Na questão cronológica, a Assembleia de Deus surgiu antes. E depois eu vou explicar um pouquinho isso aí, né? Certo. Aí, no capítulo 2, fala sobre a chama pentecostal em Cleveland, porque o fundador da Assembleia de Deus de Rondônia foi um norte-americano chamado Paul Ennis. Paul A. Ennis, né? Seria a escrita. E ele era de Uhum. Cleveland, nos Estados Unidos. Depois, o A. Ennis chega no capítulo 3, está com Berg e Vingre, ele faz um estágio ali em Belém. No capítulo 4 é o início da obra, no capítulo 5 a obra cresce em meio à crise, né, porque houve a crise da borracha após a Segunda Guerra Mundial. No capítulo 6 nós temos os soldados da borracha, e aí vai seguindo a era Severo da Luz, que foi um pastor longevo, e vamos avançando até chegar, né, no ano de 2022, quando a igreja completa 100 anos de história. E antes disso, né, há uma grande transformação no próprio território e na própria igreja, que depois eu vou abordar aqui. Então, seria mais ou menos isso aqui. E depois nós temos um apêndice falando sobre as principais igrejas, e também temos um apêndice falando sobre os pioneiros e a galeria dos pastores presidentes dos campos. Tem É bastante isso. fotos? Tem bastante, principalmente no Tem. final, para o pessoal conhecer os pastores que estão hoje na. Fotos históricas não temos tanto assim, né? Mas nós temos aqui fotos dos pastores presidentes com suas esposas, e temos algumas fotos no interior do livro também, tá? Do Mensageiro da Paz. E junto a isso também, minha irmã, eu estou colaborando, depois ainda de centenário, no Instagram da Semadeiron. Eles têm um Instagram, e lá, de vez em quando, eu estou recolhendo. Foi essa a proposta, né? Ó, fazemos a obra e depois nas redes sociais nós vamos expandindo os conhecimentos, né? A gente não consegue abarcar tudo, então as redes Sim. sociais servem como uma continuação. Então, de vez em quando, eu estou postando lá uma foto, uma informação aqui, uma informação ali, até para alcançar os jovens, né? Uma das grandes preocupações dos pastores. Um dos pastores comentou: nós precisamos que os nossos jovens conheçam também a nossa história. Eu disse: então, deixa comigo. Como eu faço aquele trabalho lá no Memórias, nas redes, eu faço para vocês também, não tem problema. Aí, de vez em quando, eu estou garimpando uma foto e estou jogando lá e Legal. fazendo esse trabalho, né? Foi uma proposta minha, eu me comprometi, e eu acho que está sendo muito proveitoso.
Ótimo. Mário, conta uma coisa. Quantas vezes você foi? Você chegou aí lá em Rondônia, né? Porque eu tinha visto uma foto uma vez que você postou. Você foi uma Sim, única sim. vez ou foi mais vezes? Eu fui uma vez, fiquei uma semana. E como Eu, foi? Você foi levantando material, pesquisa de campo? Como foi esse a processo? proposta foi, eu, minha esposa, né, a Cris. Uhum. Beijo, Cris. Então, ela tá por aqui, tá por aqui. Então, o que aconteceu? Eu estava no meu recesso, né? Eu escrevi nos meus finais de semana e à noite, né? Que eu posso escrever. E aí, no meu recesso, nós combinamos, eu fui até Rondônia, nós ficamos lá uma semana, mais ou menos. Nosso recesso tem 2 semanas, então fiquei uma semana e visitamos as principais igrejas, os principais líderes, escolhemos material e também muito importante em toda obra histórica que o historiador ele possa conhecer também as pessoas que ele está historiando ou os locais que ele está escrevendo. Então, em uma semana nós andamos mais de 2.000 quilômetros, percorremos Eita! o estado de Rondônia. Aí foi designado o pastor Robson Pereira e mais um jovem lá, um jovem presbítero Eudes. Então, nós andamos nas principais igrejas, Guajará-Mirim, Cacoal, Rolim de Moura, Porto Velho, né? Que nós estivemos lá. E andamos várias igrejas e percorremos 2.000 quilômetros, fizemos entrevistas, recolhi material, recebi alguns materiais também das filhas do pastor Leonardo Luz, recebi algum material também, fotos. A gente foi aproveitando para poder construir a história, mas foi muito trabalhoso mesmo, né? O pessoal, Imagino, vocês viram as fotos, né? Eu postei algumas fotos, tal. sim. Conheci os pioneiros, né? Holder, pastor Nelson Lutemberg, mas foi o dia todo assim dentro da caminhonete lá e parando, almoçando e jantando fora, dormindo, acordando cedo. O pastor Robson, meu Cicerone, amanhã nós vamos levantar 7 horas, vamos lá para Ariquemes e levantávamos sabe, deu uma canseira enorme, mas valeu a pena, né? Foi Ai, muito muito bom bom. mesmo, né? Imagino, eu Conhecermos, imagino. né, a fauna, a flora, as pessoas, e tem uma característica muito interessante em Rondônia, como é um estado muito novo e de colonização muito recente, tem muita gente do sul lá também. Tem muita gente do sul, né? Que Muitas pessoas incrível. do Paraná. Isso aí eu vou abordar um pouquinho mais lá na frente. Uhum. Até isso reflete na própria composição do ministério, durante e agora, né? Veja bem, nós temos o pastor presidente da convenção lá, ele é um catarinense, criado praticamente no Paraná, pastor Sérgio Pereira, que está em Cacoal, ele era aqui de Blumenau, passou por Joinville, o pastor de Ariquemes era de Pernambuco. É muito interessante assim a composição social e Sim, as origens dos membros. muito bem. Ô, Mário, eu vou te pedir para a gente fazer um pouquinho diferente do combinado. Eu vou Sim, pedir para você ir discorrendo, tá bom? Que eu quero, é como se fosse uma aula, eu quero parar aqui sim, e ouvir. Você fique à certo. vontade, vai no seu, como você achar melhor, contando para a gente lá desde quando começou, lá nas terras de Rondon. Vai contando Sim. para a gente até a atualidade. Eu vou aqui anotar tudo. Fique à Sim, sobre a vontade. Assembleia de Deus, e é o Isso. seguinte, tá? O atual estado de Rondônia está localizado na chamada Amazônia Ocidental, mas até 1943, se não me foge a mente, a gente escreve, eu não sou muito bom de data, né? Mas tudo bem. Sim. Até a década de 40, no governo Vargas, não havia o estado de Rondônia, não havia nada. É, as duas cidades que deram início ao estado ou seja, ou melhor, o território federal do Guaporé, não era Rondônia, né? Território federal do Guaporé. As duas cidades que deram início a esse território, que o governo Vargas criou até, por vários motivos, né? Um dos motivos foi justamente proteção das fronteiras. Porto Velho e Guajará-Mirim eram de estados diferentes. Porto Velho
era propriedade, né, no caso, ficava localizado era pertencente ao Amazonas, estado do Amazonas, e Guajará-Mirim, estado do Mato Grosso, Então, o que o governo Vargas fez, né? Resolveu desmembrar e juntar. Tirou Porto Velho do Amazonas, da Amazônia Ocidental, e Guajará-Mirim do Mato Grosso, que era só Mato Grosso, né? Não tinha nem Mato Grosso do Sul, não tinha nada, era só Mato Grosso. Quem olha os mapas do Brasil antigo vai ver que o Mato Grosso era, eu acho que era o maior país, o maior estado em extensão. E formaram o território federal do Guaporé. Houve muita, eu até li, né? Houve muita chiadeira do Mato Grosso, porque, na verdade, o Mato Grosso que ficou perdendo mais território, né? O Amazonas não ficou tanto, mas o Mato Grosso teve uma parte considerável retirada. Se formou o território nacional, federal do Guaporé. Isso foi na década de 40. Antes disso, a Assembleia de Deus já tinha surgido em 1911 em Belém do Pará, já tinha chegado em 14 ou 15 ali em Manaus. Então, a igreja a igreja de Porto Velho tinha sido fundada em 1922. Só que ela pertencia à jurisdição de Manaus e, por sua vez, de Belém do Pará. E em 1928 surgiu a igreja de Guajará-Mirim, 1928. Então, quando surgiu o território do Guaporé, já fazia quase 20 anos, já fazia 20 anos, né, praticamente, que a Assembleia de Deus estava instalada ali naquela região. Então, por isso que o Pentecoste precede a história, porque na medida que foi sendo formado o território federal do Guaporé, que depois passou a ser chamado Território Federal de Rondônia, a Assembleia de Deus já existia. Mas por que ela já existia? Porque lá de Belém do Pará, seguindo o curso dos rios, né, o Rio Amazonas, o Rio Madeira, toda aquela região lá, a Assembleia de Deus acabou sendo implantada. Então, a evangelização se dava e as vias de comunicação se davam através dos rios. Então, foi assim que surgiu a Assembleia de Deus no território de Rondônia, ou seja, antes de surgir o território do Guaporé e Rondônia, a Assembleia de Deus já existia. Pois bem, quando o território foi feito na década de 40, o pastor, depois de um tempo, quem assumiu lá foi o pastor Leonardo Luz, né? Então, Rondônia, ou Guaporé, só tinha 2 municípios que eram enormes, e ficava na parte ocidental, né, os municípios, e não tinha mais nenhum município ali chegando para o interior, vindo para o Mato Grosso. O que havia lá é que, bem no início do século, o Marechal Cândido Rondon, ele instalou, né, uma linha telegráfica que saía de Cuiabá até Porto Velho, até aquela região da Amazônia Ocidental, e ele fez aquela picada e botou as linhas telegráficas, e cada lugar que ele ia, mais ou menos ali, eles colocavam lá um posto avançado da telegrafia, alguém tem que cuidar. Então, havia, no estado de Rondônia, as cidades, Guajará-Mirim e Porto Velho, mas havia alguns povoados onde havia muitos indígenas, muitas tribos indígenas, o território ocupado por eles, mas a civilização europeia tinha somente um pessoal lá do posto de telegráfico que ficava por ali. Então, quando surgiram as cidades e quando surgiram as rodovias, elas seguiram esse traçado que foi feito pelo Marechal Cândido Rondon. É por isso que Rondônia leva o nome dele, porque quando ele morreu na década de 50, eles resolveram homenagear ele porque ele se tornou assim, um grande bandeirante, até porque ele tinha uma filosofia de não matar os indígenas, né, de ter uma paz, né, uma civilidade com os indígenas. E a igreja, ela ficou, aí eu quero falar para ti que a igreja ela ficou assim, naquele núcleo, Porto Velho, Guajará-Mirim, ali naquela região da Amazônia Ocidental. A comunicação se dava somente através de Manaus, Belém, naquela região lá ao norte.
poucos povoados. As cidades que surgiram depois, eu acho que até a década de 60 só surgiu mais ou menos 5 cidades, pelo que eu pesquisei. Foi muitas décadas. E a igreja ela foi crescendo, mas se limitando mais àquela região ocidental. Só que quando chegou o governo do Juscelino Kubitschek, e a partir do Juscelino Kubitschek, né? E depois veio os governos militares, eles resolveram tirar a Amazônia, aquela região, do isolamento. Então, o que eles fizeram? Construir estradas. Até a proposta do Juscelino era justamente essa, né? Construir estradas, incentivar a indústria automobilística. O que aconteceu? Eles abriram a BR 029, que hoje é 364, que ligava o Mato Grosso, passava pelo território de Rondônia, chegava até Porto Velho. Então, essa BR, essa rodovia, tirou Rondônia definitivamente do isolamento. Ao mesmo tempo que abriu essa rodovia, minha irmã e meus irmãos, e já estava tendo um problema de crise, né? Crise econômica, crise de terras, falta de terras no centro-sul do Brasil. Então, essa ligação com o estado de Rondônia, ao tirar Rondônia do isolamento, também propiciou, foi uma válvula de escape, porque tinha muitos colonos sem terras no Paraná, Santa Catarina, Paraná, ali naquela região de Minas Gerais. Então, o pessoal foi em massa para Rondônia, porque o governo, depois, o governo militar, né, através do INCRA, fez uma propaganda muito grande, que Rondônia seria o novo Eldorado, que estava dando terra, e realmente estavam dando terras. No princípio, davam terras. Aí o pessoal foi para lá desmatar, vencer as matas, vencer as dificuldades, vencer a malária. E com isso, com essa migração em massa, porque se você olhar nos gráficos do IBGE, você vai ver que dobrou, né? Dobrou a população de Rondônia em pouco tempo, porque as cidades iam surgir no meio da floresta. Aqueles pequenos postos telegráficos, eles iam sendo cada vez mais ao redor, ia sendo tomado por habitantes, e cidades iam sendo abertas, pontes construídas. Até eu digo no livro que as cidades brotavam no meio da selva, né? Você via os clarões, e sem infraestrutura nenhuma, nada, não tinha uma delegacia, não tinha um hospital, não tinha uma escola, só que chegavam os crentes também, muitos crentes. E aí é uma questão interessante de Rondônia, porque sempre a igreja está na frente das instituições, né? Porque não havia estado de Rondônia, não havia o território federal do Guaporé. Aí a Assembleia de Deus já estava lá. Mas quando começa a colonização, forte colonização, a partir da década de 70, que as cidades surgem assim do nada, surgem no meio da selva, as igrejas também vão surgindo antes de qualquer coisa, porque começa a chegar muito crente. E chegam muitos crentes e também chegam muitos obreiros, né? Porque eu até fiz um levantamento agora recente, porque esse pastor que eu estou pesquisando a vida dele, pastor Neles dos Santos, ele é mineiro, é capixaba, é mineiro, mas ele morou no Paraná. Daí do Paraná ele foi para o Mato Grosso, do Mato Grosso ele foi para Rondônia. E aí eu fiz um levantamento, como eu tinha feito umas pesquisas, assim, conversado com muitos obreiros que foram para lá nessa época também passaram pelo Paraná, né? Se a gente for ver, assim, de obreiro que passou pelo Paraná, ou é paranaense, que está lá, é uma coisa, assim, incrível. Então, as igrejas foram surgindo, os pastores chegaram a me dizer, né? Os pastores lá que eram veteranos, a gente tem a oportunidade de conhecer muitos pastores que deram origem ali, né? Que iniciaram. Eles falaram assim, irmão, vinha crente de tudo que é lugar do Brasil, carta de recomendação, carta de mudança, aliás, né? Carta de mudança de tudo que é lugar do Brasil, vinho de ônibus, pau de arara, vinho de carro, vinho de caminhão, vinho de qualquer... E as igrejas começaram aí, a partir da década de 70, junto com a expansão do Estado, porque se tirou Rondônia do isolamento, começou a surgir as cidades como Cacoal, Ariquemes, Presidente Médici, Rolim de Moura, elas foram surgindo nesse momento.
Então, junto com as cidades, foram surgindo as igrejas. Quer dizer, as vilas, né? Junto com as vilas surgiam as igrejas, as vilas se tornavam distritos, e as igrejas iam crescendo, e aí surgiu as cidades, as igrejas estavam lá, e aí isso fez com que a igreja de Rondônia ela tivesse um grande boom, né? Eu até digo assim, ó, até o cinquentenário da Assembleia de Deus de Rondônia foi em 72. Até o cinquentenário, nós temos praticamente um perfil da igreja, né? Nós temos um perfil. O pastor Leonardo Luz é o líder de Porto Velho, assim, como é que eu posso dizer, a influência da igreja de Porto Velho, do Amazonas. Depois da década de 70 em diante, você vai ter um outro perfil, você vai ter obreiros vindo de fora, e isso vai influenciar, Silvana, eclesiasticamente, né, do ponto de vista ministerial, na própria formação da convenção hoje, né? Porque você vê que agora o pastor Nelson Lutemberg ele está em Porto Velho, porque o pastor Joel Holder se jubilou, mas você vê que no meio eclesiástico, há um predomínio, né, do interior sobre a capital, na convenção. Então, é uma coisa bem interessante, né, que os pastores das cidades surgidas muito depois, os ministros das cidades que surgiram há 50 anos, eles estão assim muito mais atuantes em evidência na convenção estadual do que o pessoal da capital, né? Porque geralmente numa convenção nos estados do Nordeste é a capital que acaba dominando a cena. E lá em Rondônia você vê assim, a capital é importante, o pastor da capital é importante, diga-se de passagem, né? É o maior número de crentes, o maior número de obreiros, mas assim, na questão da convenção, o interior é que acaba tendo uma evidência maior. Que interessante, viu? E vamos falar do segundo centenário, Mário? Ah, não, antes disso, não. Quem foi esse pastor Paul Enns? Como que fala o nome Paul dele? Enns, eu não sei se essa é a A pronúncia, né? pronúncia eu Paul não sei Enns, também. Paul Enns, né? Qual o papel dele em Paul tudo isso? Enns. É o seguinte, minha irmã, a história do Paul Enns tem muito semelhante, tá? Muito semelhante à história de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Só que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles eram suecos, passaram lá por Chicago e vieram para 1911. Mas se a gente for ver ali, o avivamento da Rua Azusa, em 1906, se espalhou por todo o território dos Estados Unidos. E aí, bem no início do século, se formou a Assembleia de Deus em Cleveland, né, que é uma região ali dos Grandes Lagos, foge a mente, e ali nasceu e cresceu o fundador da Assembleia de Deus em Rondônia, o Paul Enns. Ele era um jovem, ele acabou se convertendo na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi fundada bem no início do século, e como falam os livros de história, é uma realidade, havia um grande fervor, uma grande assim chamada missionária, os jovens se colocavam à disposição para ir para os lugares mais longínquos, porque se Jesus está voltando, temos que pregar o evangelho a toda criatura para que Jesus volte, né? E aí o que aconteceu? Ele teve a chamada para a América do Sul, né? Ele teve essa forte chamada para as terras abandonadas da América do Sul. Aí tem aquela questão. Ele sentiu essa chamada, essa revelação, mas provavelmente ele conhecia mais ou menos a história da Amazônia. Isso é certo, porque eu fui pesquisar que em Cleveland havia 3 indústrias automobilísticas e elas precisavam de borracha, né? Pneu de borracha. E nesse momento, um dos grandes exportadores de borracha, talvez seria o principal ainda, era justamente a região da Amazônia, justamente a região de Porto Velho, porque Porto Velho, nesse momento, durante o período da Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial, houve assim um crescimento forte devido à produção da borracha daquela região. Então, Paul Enns se colocou
à disposição da igreja, aí foi aquela história, eles prometeram ajudar, não ajudaram, é que nem mais ou menos Daniel Bergo na Vingra, ele veio sem apoio institucional, ele veio assim com a esposa, a Edna, ele veio assim com a fé, com a coragem, aí ele passou lá numa cidade, deram uma oferta para ele, que deu certinho para ele vir, e é interessante que daí ele foi e se instalou em Belém. Então, na carta que ele enviou lá para o jornal, ele não fala em Daniel Bergo na Vingre, assim, pelo menos. Só que ele fala que ele falou com o missionário, os missionários ele foi aprender o português, aí até ele fala algo interessante, que ele já era comerciante em Cleveland e ele tinha um certo domínio do espanhol. Ele disse que não foi difícil aprender o português porque ele já conhecia o espanhol. E ele foi visitar algumas igrejas, ele parece que estava lá numa congregação e ele ficou assim, olha, estou bem aqui, é por aqui mesmo. Aí um dos missionários falou para ele, não sei se foi o Berg, o Vingre, o Nilson, falou assim, ó, não, irmão, aqui não é o lugar para você ficar, não. Você vai lá para o interior, você vai, diz que ele orou e o Senhor mostrou para ele Porto Velho. Aí ele foi para Porto Velho. E aí, meu Deus, né, Porto Velho, ele provavelmente, é como eu digo, a história ali, tem a questão da construção da Madeira Mamoré, né, isso rodou o mundo, e o conterrâneo dele, o Percival Farquhar, foi o sujeito que jogou dinheiro, empreendeu, né, então a Ferrovia do Diabo. Então ele conhecia essa história, ele sabia que ir para aquela Amazônia onde estava a Madeira Mamoré era ir para o Inferno Verde, né? Ele falou, o Inferno Verde, a Ferrovia do Diabo. Ele foi para lá, porque durante a construção, até a Globo uma vez fez uma minissérie, os casos de malária, de doenças endêmicas, foi muito grande. Morreu muita gente, né? Parece assim, até que a vida do trabalhador era mais ou menos 6 meses, né? O tempo útil dele, porque depois o cara ficava doente uma vez, 2 vezes, não prestava. Foi muita gente de fora também para Porto Velho, quando foi construída a Madeira Mamoré. Então, quando ele chegou em Porto Velho, primeira coisa, né? Olha que coisa interessante. Ele foi para lá, ele provavelmente já conhecia essa história, já rodou o mundo. Quando ele chegou em Porto Velho, muitas pessoas sabiam falar inglês, então já deu para ele se virar. Por quê? Foi muita gente da ilha de Barbados, né, que era uma ex-colônia inglesa. Então, essas pessoas, esses afrodescendentes, esses ex-escravos, inclusive o pastor Joel Holder, ele é um descendente. A avó dele, né, os avós deles eram dessa região de Barbados. Até tem uma coisa interessante, que a avó do pastor Joel Holder, ela falava inglês, né? Então, há um caso lá de uma pesquisadora que foi na casa da mãe do pastor Joel Holder, conheceu a avó dele, e ela se surpreendeu que aquela senhora negra, assim, a pessoa anciã, sabia falar inglês, né? Daí você fica pensando, poxa, mas como é que a pessoa sabe falar inglês? É que justamente ela veio de Barbados, então a família do Joel Holder tem uma grande raiz ali. Então, o Paul Ennis chegou em Porto Velho, teve que se adaptar ao clima, ficou doente de malária, teve vários problemas. Só que quando ele chegou lá, já havia um crente também lá, que é o José Marcelino. O José Marcelino era um pintor de paredes, tinha vindo de Belém do Pará e já estava evangelizando lá a região. Já estava evangelizando, pregando. Aí, quando chegou o Paul Ennis organizou, fez o batismo em águas, e esse batismo foi... Eles não têm a data precisa, mas foi final de fevereiro, 22, 28 de fevereiro de 1922. Por isso que eles comemoram sempre final de fevereiro, o centenário, as outras datas que são marcantes. Então, ele começou o trabalho lá, tá? Tempos depois, através... Aí foi aquela questão, né? Os rios ajudavam, até hoje, né? Os rios ajudavam na evangelização, a ferrovia. Então, por onde passava a ferrovia, havia ali um local, um acampamento, onde havia uma vila, ele parava para pregar. E até que depois fundaram a igreja em Guajará-Mirim. Então, ele iniciou, mas ele ficou assim, ele não ficou 2, 3 anos lá. Ele acabou voltando para os Estados Unidos. É uma coisa interessante, né, minha irmã? Daí eu fui pesquisar
Aí o Google ajuda bastante, fui daqui, fui dali, fui... até a gente vai várias vezes nos sites e volta até para confirmar a informação. No Mensageiro da Paz, ou foi no... Não, foi no Boa Semente. Ele voltou para os Estados Unidos e a mulher dele teve um filho lá, o Kenneth Aenes. Aí fui pesquisar. O Kenneth Aenes, né? Olha só, ele nasceu em 23, 24, por aí. Depois que a família voltou, ele cresceu e ele foi um combatente da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi um combatente da Segunda Guerra Mundial e faleceu ali nos anos 90. Então, achei bem interessante, porque a história da família, né? Ele veio, de pioneirismo, né? Ele veio para cá com a esposa, depois o filho nasceu, depois ele retornou, e o filho dele acabou sendo um combatente da Segunda Guerra Mundial e faleceu mais ou menos nos anos 90. Então, começou o Paul Ennis. Depois, outros obreiros nativos foram pregando, se desenvolvendo. Até eu vou falar uma coisa para ti, que eu falei numa outra live. Grandes lideranças da Assembleia de Deus passaram por Porto Velho, aquela região. Então, um exemplo, o pastor Túlio Barros, né? O pastor Túlio Barros, ele foi pastor de Guajará-Mirim. Não sabia, não. Muitos anos passados. Depois ele foi missionário na Bolívia, ele foi pastor... ele foi pastor em Guajará-Mirim. O sogro dele, Joviniano Lobato, também, que foi um pastor muito conhecido, foi pastor em Guajará-Mirim. O pastor Antônio Dionísio, que hoje está em Campo Grande, ele foi pastor em Porto Velho, na década de 80, ele foi pastor em Porto Velho. O pastor Leonardo Luz, né, que foi pastor 30 anos lá, foi do Conselho Administrativo, foi pastor em Porto Velho. Então, você vê alguns nomes assim, assembleanos conhecidos que passaram por lá. O pastor Alcebiades, né, teve muito presente naquela região. O missionário Nels Nelson também, como aquela região, mesmo tendo criado a igreja, o território do Guaporé, sendo um outro território, mas a jurisdição estava ainda sobre Belém. Então, o missionário Nels Nelson esteve muito presente naquela região, deu muita assistência, compraram barcos para rodar os rios, fazia-se convenção na igreja de Porto Velho, e a igreja, se a gente for ver, né, a igreja ela prosperou. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acabei encontrando nos registros, é que Porto Velho, mesmo sendo uma igreja pequena, limitada, passou por crises, né? Quando acabava o ciclo das borrachas, o pessoal ficava desempregado, né? Daí os soldados da borracha tinham que se virar. Os que não morriam tinham que se virar para não morrer de fome. Mas eu encontrei num jornal presbiteriano, acho que é o Puritano, se não me foge a mente, acho que é da Presbiteriana, que na mesma década que já estava lá o pastor Leonardo Luz, dando assistência, pregando, evangelizando na Assembleia de Deus, as igrejas batista e presbiteriana não tinham um pastor lá, fixo, era uma grande reclamação. Até está no livro, até cheguei a colocar, a igreja presbiteriana e a igreja batista não tinha um pastor fixo lá. E estavam assim, mais ou menos na mesma... A igreja batista, na verdade, foi fundada um ano antes, me parece. Não tinha pastor. E olha que a Assembleia de Deus já tinha um pastor lá. É lógico, né? Daí eu fui perguntar para a filha do pastor Leonardo Luz, mas como é que ele vivia? Ele disse, não, irmão, não era dinheiro. Simplesmente assim, as pessoas dizimavam, ofertavam do seu alimento, da produção que tinha, né? Só que daí depois, quando Porto Velho começou a crescer um pouco mais, alguns comerciantes se converteram, aí começou a ter uma facilidade para o pastor poder se manter ali. Mas veja só, é um progresso enorme, né? Porque as outras igrejas não tinham pastores locais e a Assembleia de Deus já tinha lá, né? Então isso ajudou a igreja sempre a manter um contínuo crescimento. Aí quando chegou a década de 70, aí realmente explodiu em termos de membresia, contribuição, número de igrejas, obreiros, e o pastor Leonardo Luz ainda chegou a acompanhar isso aí no finalzinho da década de 80. Depois ele foi jubilado e quem tocou o barco ali,
quem foi o grande nome assim que agregou, já na década de 80, conseguiu agregar as igrejas e chamar os obreiros, porque a convenção já existia, mas faltava dar uma efetividade, dar um sentido de unidade, foi o pastor Antônio Dionísio. Pastor Antônio Dionísio, ele fez um trabalho tão bom, e em Porto Velho ele fez um trabalho tão... botou metas, vamos construir, vamos abrir tantas congregações, vamos... O pessoal até diz assim, o trator, né? O pastor Antônio Dionísio, chamado trator, que chamou a atenção do pastor Zé Wellington. O pastor Zé Wellington levou ele para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ele está até lá hoje. Até hoje ele está lá. Conseguiu me entender? Consegui, eu estava abrindo. Imagina, estou entendendo tudo, estou anotando muita coisa aqui. Eu demorei porque meu microfone está fechado, gente. Eu deixo fechado, sem problema. Eu falei para vocês. Mário, conta uma coisa para gente. Agora da história mais recente. Tem vários ministérios lá em Rondônia. Como que é essa questão? Olha, Silvana, é o seguinte, a Assembleia de Deus é muito forte lá, né? A Assembleia de Deus lá é afiliada à CGADB, é a majoritária, é forte. Uhum. O pastor Nelson Lutemberg, ele deu também, né? Ele continuou, né? O trabalho que seus antecessores já tinham feito, de dar sentido, unidade, é um homem empreendedor. Até eu vou te falar uma coisa para ti, uma coisa que me marcou. Quando estive lá, eu fui conhecer o pastor Nelson. Então, ele é um alemão, né? Grande, né? Tem até 1,80 m, por aí. E eles estavam construindo o abrigo Boa Esperança, se não me falha a mente. Bom Abrigo, Boa Esperança. Tem um hospital de câncer ali em Porto Velho, ali na região. Então, o abrigo é para receber todas as pessoas, não só assembleanos, para receber as pessoas que precisam ficar alojadas, ter um alimento para se tratar do câncer. Então, ele estava lá na construção. Cheguei lá, ele estava lá de chapéu de palha, bota, junto com a peãozada lá. Tem até foto, até eu cheguei a postar alguma coisa. Então, isso já dá para ver assim como é que o pastor Nelson é empreendedor. Mas, falando em ministério, a Assembleia de Deus lá, ela é realmente majoritária. Há também outros ministérios. Madureira tem lá, a Assembleia de Madureira, até foi aberta na década de 80. Até é interessante que isso coincide com os planos de expansão de Madureira na década de 80. Se a gente pegar lá a história que começa a ter aqueles conflitos, jurisdição eclesiástica, e depois tem aquela eleição do pastor Alcebiades, e Emanuel Ferreira era para ser eleito em 87 na Convenção Geral, mas aí eles colocaram outra chapa. Tem um grave problema ali, mas se você for ver, a Assembleia de Deus e Madureira já na década de 80 começa a se instalar lá naquela região, em 83 em Porto Velho e na década de 80 em outras cidades. Inclusive, isso não dava nem para colocar no livro, né? Mas um dia eu vou fazer um escrito. Tem uma coisa muito interessante, seguinte, eu vou contar uma aí para os irmãos que gostam dessas jurisdições eclesiásticas, essas coisas assim, que eu achei assim muito interessante. O pastor Leonardo Luz, ele ficou até 1980, daí foi jubilado, por causa da idade, né? Ele não queria se jubilar, mas o senhor está idoso, jubilaram ele. Deram uma jubilação compulsória para ele. Assumiu o pastor José de Souza Reis. O pastor José de Souza Reis, ele tinha sido pastor em Manaus, depois ele foi para Espírito Santo, ficou lá um período, e quando o pastor Leonardo foi jubilado, ele foi para Porto Velho. Nesse período, ele ficou viúvo. Aí ele casou, né? Ele casou com uma jovem, ele já era um senhor, casou com uma jovem, uma mulher bem mais jovem que ele. Aí passou-se um tempo, ele morreu, né? Ele faleceu. Então, o pastor Antônio Dionísio já era o vice dele, se não me foge a mente, já era o vice dele. Aí que está a questão. Em 83, Madureira mandou para Porto Velho o pastor Luiz Fontes.
O pastor Luiz Fontes, ele é muito conhecido, né? Foi um grande pastor, tanto na missão quanto depois em Madureira. E ele foi abrir a igreja em Porto Velho. E quando teve a posse de pastor, um faleceu, outro foi assumir, provavelmente eles convidaram o presidente da convenção geral para dar posse para o pastor. Aí o pastor Manuel Ferreira não foi, mas ele designou quem? Ele designou o Luiz Fontes. Aí ficou uma coisa assim tão interessante, porque o Luiz Fontes tinha acabado de abrir o Ministério de Madureira, em Porto Velho, e estava justamente naquele clima da jurisdição eclesiástica, porque se você fosse ver pelas normativas convencionais, ele estava ali ilegitimamente, né? É isso que você para pensar. Aí o pastor Manuel Ferreira mandou o Luiz Fontes, o sujeito que estava abrindo a congregação, e eles estavam considerando ilegítima, que depois, lá na frente, deu todos aqueles problemas por causa dos trabalhos abertos no norte e nordeste do Brasil. Aí eu achei assim, meu Deus do céu, né? A política eclesiástica é interessante, né? O sujeito estava lá abrindo uma congregação concorrente, que eles não estavam aceitando, provavelmente, mas o pastor Manuel Ferreira designou ele para dar posse para o pastor da igreja. Então, a gente vê assim na história das Assembleias de Deus, até sem querer, irmã Silvana, até sem querer, a gente vê esse tipo de coisa que só Jesus na causa mesmo, né? Mas, e tem outros ministérios, né? Até porque a Assembleia de Deus cresceu muito, mas a missão, ela é majoritária. Tá, o forte é a missão. E eu vou falar uma coisa para você, irmã Silvana, algo que eu falei aqui, o que a gente nota principalmente nessas igrejas abertas a oeste, né, no caso de Rondônia, ali com Mato Grosso, mais ligados ali naquela região, a capacidade de organização e de empreendedorismo deles. Eu vou citar um exemplo eu vou dar um exemplo bem claro. Há igrejas quase que centenárias, com 90, 100 anos ou mais de 100 anos, que não têm uma escola confessional como a igreja de Cacoal tem. A igreja de Cacoal tem 50 anos. 50 anos. Mas eles têm uma escola chamada Daniel Berg, que está anexa ao templo, coladinha, que é uma escola evangélica, usa o material positivo, né? Mas é uma escola... Mas a escola lá tem assim... É grandiosa, mas a igreja não tem 50 anos agora. E tem o quê? Eu acho que eu vi ali, tinha 5 mil membros, 3 mil congregados. Então, são igrejas menores, de cidades menores, mas só que é aquilo que a gente vê. Eles resolveram investir na educação, num colégio evangélico. E tem grandes ministérios que não têm. Então, você vê que há uma vontade de empreender, de fazer a diferença. Claro, não há perfeição, mas você vê, esse trabalho social do Bom Abrigo é um trabalho que foi feito por essas igrejas que surgiram, em grande parte, né, lógico, por essas igrejas que surgiram há pouco tempo. Então, você vê, às vezes, convenções maiores, ministérios grandiosos, com suntuosos templos, mas não tem o que eles têm lá na questão da educação. Escola dominical é muito forte, eles investem muito em alojamento, em condições físicas, né, salas de aula para os alunos. A igreja de Cacoal, que eu fiz o levantamento e as entrevistas, a igreja sede tinha mais de 1.000 alunos, né, matriculados. Incrível. Então, isso que eu percebi muito claramente, né? Um diferencial, né? Diferencial, mãos à obra. E tem uma outra coisa também que eu gostaria de destacar. Há um sentimento muito grande de progredir, isso eu percebi claramente, progredir, mas respeitando os que já fizeram, os que já fizeram no passado. Então, eles avançam, progridem, mas sempre respeitando aqueles irmãos pioneiros, né? Sempre considerando, sempre mencionando, sempre visitando, ajudando. Então, eles têm essa questão assim, vamos progredir, mas não vamos progredir e os que fizeram, não, agora não vale mais nada. Não, eles têm um respeito muito grande
pelos obreiros que passaram, pelos obreiros que estiveram lá fazendo a obra. Há um cuidado muito grande nesse sentido. Então, esse é o perfil. E outra questão que eu falei, né, do perfil muita gente do sul, do sudeste lá, né? Você encontra, claro, você encontra rondonienses, né, natos também, lógico, a gente encontra, mas você conversando assim, eu estava lá em Ariquemes, aí me levaram lá para uma reunião para conversar com os irmãos, aí já chegou, você é de Joinville? Eu tenho uma irmã lá que mora em Joinville. Lá em cima, né? Eu tenho uma irmã que mora lá no bairro tal. Irmão? E aí o obreiro aqui chegou, eu cheguei aqui na minha congregação, ele falou assim, o meu obreiro, na congregação, falou assim, tem um cunhado que mora lá em Rondônia. Então a gente vê essa ligação, né, sul e norte, nordeste, é bem bacana isso aí, né? E justamente, irmã, aí eu vou dar um outro detalhe aqui, e talvez seja por causa disso, por essa colonização recente, desses crentes que vieram de vários estados, principalmente na década de 70, o que eu percebo também, a igreja de Rondônia, ela é muito conservadora, né? Questão de... não, claro, não é conservador lá da década de 50, 70, mas sim conservadora no porte dos usos e costumes, assim, você isso vê que eu que ia há perguntar. tá. Eu entendo, pelo que eu sei, é que geralmente quando um pessoal sai de uma região para outra, a região onde ela estava geralmente se diversifica, se dinamiza, mas o pessoal que leva as suas tradições preserva, né? Eu não sei se... Eu vou explicar, por exemplo, aqui em Santa Catarina, tem muitos filhos, netos e bisnetos de pessoal que veio da Alemanha, então eles acham que eles falam alemão, né? Eles acham que falam alemão. Daí quando eles vão para a Alemanha, eles vão ver que o alemão que eles falam é o alemão de 100 anos passados. Por quê? Os alemães vieram para cá, os italianos vieram, só que lá na Alemanha o idioma se dinamizou, assimilou novas gírias, expressões, e eles aqui ficam só falando aquele alemãozinho ali. Quando eles voltam para lá, o pessoal... É como se o brasileiro chegasse... É como se a gente fosse... o brasileiro viesse e ficasse falando vós sum se, vós me se, né? Entende? Então, eu acredito que essa é uma das causas, né? Porque chegou muitos crentes na década de 70, 80, e vieram com aquele perfil assembleiano, e esse perfil assembleiano ainda se conserva em muitas... Claro, gente, não é nada radical, né? Não é isso, mas a gente vê que ainda há um padrão bem assembleiano. Você tá lá, legal, interessante. Se reconhece, né? Mas tem muitos jovens na igreja, eu acho bacana isso, tem muitos jovens, eles fazem muitos trabalhos. Agora em Ariquemes, eu não sei se é antes ou depois, a Viva Ariquemes, que é um grande trabalho de evangelismo, de pregação, de louvor, eles fazem muita... Só que assim, nunca esquecendo das suas tradições, das suas raízes, que eles conservam muito. Isso aí eu achei bacana. A gente, como historiador, trabalha muito com a sociologia, esse tipo de olhar, né, de percepção, a gente tem que ter. Sim. Até para poder fazer as críticas corretas. Exatamente. Ô, Mário, o Templo Central fica em Porto Velho? Fica em Porto Velho, o Templo Central. E você visitou esse templo, não? Visitei, não no culto. É um templo pequeno já para a igreja. É isso que eu ia ver, é pequeno? É pequeno, ele é pequeno, ele é um templo que ele foi construído na gestão, se não me foge, do pastor José de Souza Reis. Aliás, foi ele mesmo também, parece que construiu o templo em Manaus. Então, agora, Manaus e Porto Velho, eles têm um centro de convenções, então a igreja lá ela é mais histórica, né? É uma congregação. Tá. O centenário eles fizeram num local lá especial, no grande templo. Como as igrejas hoje, a gente vê, né, que eles estão fazendo assim, centro de eventos, grandes locais, porque o templo não comporta, mas o templo ele é pequeno, mas ele é muito parecido, assim, pelo que eu já vi nas fotos, da igreja de Manaus, né? Tem a igreja um tanto estreita, aí tem as galerias, tem um púlpito alto. Nada suntuoso. Não é nada assim suntuoso, não.
é bem simples, o local de administração, que é no térreo, é um local assim até... Sabe quando você visita um local assim pelos pisos, você vê, ó, isso aqui é antigo, né? O piso é antigo, isso aqui não se vende mais, né? É bem assim. É um Uhum. local assim antigo, mas eles preservam. Aí tem a casa pastoral na frente, mas eles também têm um outro local que é o centro de missões, onde é um lugar muito apropriado para convenções ou para reuniões Eles têm convencionais. editora? Que Editora, gravadora, essas eu coisas? Não. saiba, eles têm um programa de rádio, tem programa radiofônico, tem uma rádio, mas editora que eu saiba, eles não têm. Mas eles têm barcos, né? Que não pode barcos, eles têm. É interessante que a gente passeou muito lá. Pastor, agora eu não sei, vai vir outra administração, mas o pastor João Roder, ele tem uma preferência, carros da igreja, por Kombi, né? Kombi. Então a igreja tem algumas Kombis lá. Então lá é muito quente, muito quente. Então eles pegaram as Kombis, eles adaptaram gás, né? Kombi a gás. Então, para você entrar e ter um ar refrigerado. Só que daí você sabe que o gás, ele tira a potência do motor, né? Ele fica, Sim. dava, Mas tava morria um fresquinho. pouquinho, mas estava fresquinho. Mas é bem interessante. Agora, sim, as igrejas lá do outro lado, né? Aquelas igrejas que vão lá para o lado do Ariquemes, Cacoal, Vilhena, já são templos modernos, né? Já é um outro. Você vê assim, já é um templo moderno, instalações grandiosas, funcionais. A escola Daniel Berg do lado é uma escola grande, com bastante sala, É de ensino fundamental, Mário? é de ensino fundamental e médio, né? Que E interessante. outra, é bem interessante também, que alguns alunos ali da escola Daniel Berg, inclusive uma neta do pastor Nelson, passaram nos vestibulares para medicina, veterinária, tá lá. Eles têm um ensino, aquela questão, né? Tem um ensino científico, né? Sem perder de lado a questão da fé, né? Do devocional. Uhum. Mas eu gostei muito do que vi. Tudo isso construíram em menos de 50 anos. Então é isso que eu fico pensando, né? Eles fazem bons investimentos, né, com o que Fazem bom investimento. realmente É o é querer, é o necessário. focar, né? Porque Exatamente. a grande crítica que se faz, assim, ó, eu não sei se já comentei com você, mas eu já escrevi algo no blog, a discussão sobre o ensino nas Assembleias de Deus e ser sua própria rede de ensino já é da década de 50, dentro das Assembleias de Deus. A Seara, Mensageiro da Paz, mas principalmente a Seara, já colocava, olha, a Assembleia de Deus e o problema educacional. Então, os pastores, alguns líderes falavam assim, ó, nós somos uma igreja que já deveríamos estar trabalhando na questão de ter uma rede de escolas e ter uma... só que a Assembleia de Deus, até pela sua questão administrativa, que cada um cuida do seu quinhão, né? Então, acaba não se unindo e fazendo uma rede maior. E nós estamos atrasados. Aí, quando a gente pega uma igreja, vai no norte, nordeste, ou qualquer igreja, como aqui em Joinville também tem, né? Nós temos aqui o SEDUC, que é administrado Sim. ali pelo Clayton. É um avanço enorme, porque, como volto a citar, nós temos grandes ministérios, igrejas muito grandes, que simplesmente não tem isso como prioridade. Eu vejo assim que é foco e prioridade. Ah, e precisava mesmo de escolas confessionais na Assembleia de Deus. Gente, como eu acho, assim, falta muito, muito, muito. Mário, me conta uma coisa, você tem a informação de a média de quantos membros tem no estado de Rondônia, não? Mais ou Ô, menos para a gente minha ter uma irmã, noção? agora eu escrevi sobre isso, mas eu não tenho essa informação agora, tá? Não, depois Mas você fala. Coloca lá na depois eu no falo. Instagram, lá no Memórias. Estragando, né? Eu Não, sei que hoje em dia o estado de Rondônia tem mais de 50 municípios. Olha só, quando surgiu
eram 2 municípios, até a década de 60 tinha 5 municípios, hoje tem mais de 50 municípios, e todas elas há uma Assembleia de Deus. Então, e é interessante que a igreja maior é Porto Velho, tem 600 mil habitantes e eu acho que deve ter uns 30, 40, 50 mil membros, alguma coisa. As outras igrejas, elas, aí, depois da Ji-Paraná, nós temos o pastor Sadraque Muniz. Interessante também, deixa eu te contar uma coisa, como eles são pioneiros, né, em algumas coisas, quando foi o Estado se tornou, o território federal se tornou Estado, em 1982, aí eles já fizeram uma eleição para ter a Assembleia Legislativa, deputados estaduais, e fazer uma Constituição. Ali, em 82, eles já elegeram 2 deputados estaduais. Já elegeram 2. Aliás, um deles é justamente o pastor de Ji-Paraná, o pastor Sadraque Muniz. Ele foi um dos primeiros deputados estaduais, foi um constituinte estadual, ele e outro irmão lá. Aí eu até entrevistei o pastor Sadraque, e ele é mineiro, passou pelo Paraná, foi para Ji-Paraná, foi comerciante, até interessante, eu vendi isso, até cosmético ele vendeu, né? Ele disse que ele vendia cosmético, e começou a trabalhar como líder sindical. Então, eu achei interessante a história dele, é muito interessante. Aí, ele começou a trabalhar como líder sindical. E ele era afiliado ao MDB. E eu disse para o pastor Sadraque, o senhor é afiliado ao MDB e tal, mas o pastor aqui da época não achava ruim, não, assim, o senhor está na política e tal. Disse, não, irmão, aqui a gente não tinha esse problema, não, porque era um Estado que estava em construção, os sindicatos em construção. E aí ele foi pegando, ele se tornou advogado, aí foi pegando o jeito da coisa, aí na primeira legislatura teve 2 deputados estaduais por Rondônia. Então, enquanto que Santa Catarina, que a igreja é muito mais antiga, né, mais consolidada há muito mais tempo, só em 1986, e tem estados que só depois. Então, a gente vê assim que eles têm um pioneirismo, uma desenvoltura até nessa área, né? Eu achei muito interessante isso aí. São bem atuantes, comprometidos. Muitas histórias, muitas. Quer dizer, toda igreja, toda denominação tem muitas histórias, mas eu vi essa atuação interessante. E outra coisa também, que eu vou falar agora também, que eu lembrei, é o seguinte: por que eu digo que o pastor Antônio Dionísio ele consolidou a convenção? Porque como a região, nós temos a região ocidental, deixa eu ver, a oeste e a leste. Então, essa região das igrejas que Cacoal, Ariquemes, de Paraná, Rolim de Moura, Jaru, né? Essas igrejas ali estão mais próximas à região do Mato Grosso. Os pastores daquela região estavam mais ligados ministerialmente ao Belenzinho. É interessante. Assim, tem a igreja lá de Porto Velho, claro que ela dava suas orientações, mas, por exemplo, alguns pastores, Manuel Cardoso da Cruz, teve um outro pastor lá que era de Ji-Paraná, eles foram separados no Belenzinho. Havia, assim, você percebe, assim, que havia uma predominância, né, uma influência, ou a referência deles não era Porto Velho, a referência deles era justamente o Belenzinho. Teve um pastor que falou assim, eu fui separado pelo pastor José Wellington, lá na década de 80, mas não é aqui de Rondônia, o senhor devia ser separado. Mas acontece que tinha essa dualidade. Então, o Antônio Dionísio, ele teve essa compreensão, e aí ele acabou juntando e trazendo, dando sim. É que, como tudo era muito novo, eles não tinham sentido de unidade. Aí o pastor Antônio Dionísio começou até a dar o sentido de unidade, fazer as convenções nas cidades, como Jaru, como Ji-Paraná, levar as convenções nesses locais, e começou a se criar, então, essa questão, olha, nós somos uma convenção, até que chegou o pastor, depois de todos esses trabalhos, né, o pastor Nelson, ele acabou fazendo com que realmente se consolidasse. Mas é interessante isso aí, né? A gente fica
Sim. olhando, né? Os pastores falavam assim, irmão, fui separado pelo... Até uma vez eu perdi uma separação, porque me chamaram lá no Belenzinho, e eu não fui, aí deixei... Lá no Belenzinho ele foi separado. É interessante. Mas é Gente, muito bom trabalhar com a história. com certeza. Eu tenho mais duas perguntas para te fazer, Mário, mas antes, deixa eu só, quando você respira um pouquinho. Ah, sim. A Silvia Cristina está aqui com a gente. Obrigada, Silvia. Lima Carvalho, Elias José da Silva, Edson Lago Cruz, o Anderson Gosta. Tudo bem, Anderson? Lá de Santa Catarina. Ó, ele disse que está comendo. Sim. Eita, saiu o meu chat aqui. Deixa eu ver, Ô, gente. irmã Silvana, o Sim? Edson Lago Cruz é um dos nossos administradores, tá? Do Grupo Ah, Leonardo. é? Prazer, Edson. Prazer ter você aqui. Ah, tá, ele colocou aqui. Isso, Edson Lago Cruz. Ó, e tem Paulinho Viana também, David da Silva, Beatriz. Gente, deu chute no meu chat aqui, tá estranho, mas tudo bem. Gente, eu tenho uma pergunta, depois outra, depois o Mário vai fazer as considerações finais. Sim. Mário, quem é o pastor? Você me falou, mas frisa para a gente o nome desse pastor, o último pastor, o pastor atual presidente. Desde quando que ele está à frente da Assembleia de Deus em Rondônia? O pastor Nelson Lutemberg, ele nasceu em Rio do Sul, em 1952, e se criou no Paraná, né? Foi com 5 anos. E depois, na década de 70, ele foi para Rondônia, ficou lá para aquela região lá de Paraná, por ali, Cruzeiro do Oeste, eu não lembro mais, né? Então, ele foi bancário, ele foi administrador, ele foi professor, né? E tal. Até que ele começou a cooperar na obra, foi missionário no Equador durante uns 5, 6 anos. Quando voltou, ele foi justamente dirigir a igreja de Cacoal. Cacoal. E dali ele começou a empreender, né? Fazer o crescimento da escola dominical, implantou vários departamentos, e até que em 1994, 95, eu não tenho bem certeza, ele se elegeu presidente da convenção e agora ele foi reeleito várias vezes. Então ele é um homem assim muito administrativo, muito empreendedor, e conseguiu manter, né, as igrejas unidas, os ministros unidos, e ele principalmente é um homem assim de visão, né, um homem que tem projetos para a convenção. Ele estava em Cacoal, ele entregou faz uns 5, 6 anos a igreja de Cacoal para um pastor vice-presidente para ficar só com a convenção. Mas agora, com o jubilamento do pastor Joel Holder, ele assumiu a igreja de Porto Velho, então ele é o Tá. presidente da convenção e presidente Do ministério, né? do ministério. Então é ele que é o grande líder agora, né? O pastor Joel Holder também era um grande líder, era o vice-presidente, mas agora chegou o tempo de ele se aposentar e ter o seu descanso merecido. Ah, certo. Gente, é o seguinte. Vocês pensam que não ia faltar essa pergunta? Umas perguntas mais assim, mais polêmicas, eu deixei para o Sim, final. pode perguntar, pode perguntar. Mário, como em todos os lugares, todas as igrejas, todas as instituições na sociedade, tem seus problemas. Na igreja de Rondônia, teve alguma cisão, alguma divisão, alguma polêmica que você pode contar para a gente? Ah, sim, tá. A polêmica forte que teve foi a jubilação do pastor Leonardo da Luz na década de 80. Ele foi pastor desde 1953, ficou 27 anos lá, né? 27 anos. Uhum. Então ele já estava com 80 anos e um grupo de obreiros achou por bem jubilá-lo. Aí ele não queria, né? Obviamente ele percebeu que era algo que não partia dele a jubilação, né? Partia de pessoas que achavam. Aí um dos motes, né? É que ele já era um senhor de 80 anos, e assim por diante e tal. Então isso aí causou uma polêmica muito grande, um desgosto.
é muito grande para a família, né? Você conversa com a família, você vê, né, que não foi bem aceito, né? Me parece, mas como todo caso polêmico, ele é repleto de histórias, né, periféricas, de diz que diz, Sim, né? Então, uma das coisas que comentaram é porque um filho dele, ele fez 50 anos de casado, aí um dos filhos dele não era da denominação, foi lá e fez o casamento, só que fez assim, ele era de outra denominação religiosa, evangélica, mas ele fez paramentado, não tem umas igrejas que usam, um, parece um sacerdote católico, aí aquilo sim. ali na época, né, vamos pensar, né, na época deu um bafafá, Escandalizou. escandalizou. Então, isso é uma das coisas que eles me contaram, né? Pode ter Uhum. sido isso aí também, né? Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, e outra Aproveitar e questão, jubilar. e outra questão interessante é que não sabia é que quando o pastor Antônio Dionísio ele foi convidado pelo pastor José Wellington para subir Campo Grande, ele foi assumir Campo Grande e assumiu. Só que ele não tinha largado a igreja de Velho, né? Aí ele ficou uns meses assim, me parece, meio em banho-maria, ele com a igreja de Campo Grande e com a igreja de Porto Velho, assim, Eita! até que porque na verdade ele queria deixar o pastor Joel Holder, quer deixar o pastor Joel Holder, então ele teve que, né, dar um tempo, ó, eu largo a igreja, mas tem que ser para o pastor Holder, né? Então, mas Eita! isso parece que sim, foi um tempo, assim, foi um tempo de meses, assim, 5 meses, que teve teve esse problema. E outra questão também foi que o pastor Holder era para ter se jubilado durante lá a pandemia, faz mais de um ano ele era para ter se jubilado. E eles tinham indicado o pastor de Vilhena. Estava tudo certo, estava anunciado, tudo. Só que daí houve um movimento interno da diretoria e parece que é uma questão estatutária e, no final, o dia da posse, toda aquela transição acabou não dando certo. Não dando certo, né? Não Porque jubilou, então. ele acabou não jubilando, ele ficou mais um ano, 2 anos, até que agora ele foi jubilado. Mas houve, Ah, assim, certo. houve uma questão estatutária. Só que trouxe-se um certo desconforto, Sim. porque a igreja de Porto Velho é a maior igreja e a diretoria ali parece que se colocou contra aquela jubilação naquele momento. É isso que eu sei, assim, de casos assim. Tá bom, tá ótimo. Tem que faz parte, né, gente? Faz parte, né? Isso Faz aí parte. são coisas que acontecem em todos os Exatamente. Nada ministérios, novo debaixo do sol. são todos Nada novo. seres humanos, né? Exatamente. Ó, a Kelly está com a gente. Kelly, tudo bem? Prazer. Eu vou passar agora para o Mário, nosso convidado, fazer as considerações finais, falar das redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Fique à vontade, Mário. Olha, irmã Silvana, assim que eu puder, eu vou te enviar isso aqui, né? Nem que seja em digitalizado, tá bom? Obrigada, Para agradecida. você ter, né? É que eu também Sim, estou por tendo favor. dificuldade para entregar Sei. alguns. Eu espero. Então, eu quero agradecer pelo convite, pela paciência dos internautas e a sua paciência em me ouvir. Fico muito feliz de estar nesse espaço, honrado. Sempre que eu posso, eu sempre estou te assistindo, acompanhando. E quero convidar a todos os internautas, né? Nós temos nosso trabalho, Memórias das Assembleias de Deus, nós temos o blog. O blog está um pouco parado porque eu estou com algum trabalho aí, mas nós estamos o grupo no Facebook, Memórias da Assembleia de Deus, 281 membros. Estamos no Instagram, 281 mil, gente. Vocês não estão entendendo. 281 mil membros, 281 Mil mil membros. Tá membros, né? pensando o quê? Estamos lá, graças a Deus, temos os nossos administradores, o Onésimo, o pastor Éder, o Edson, o É Pedro, Senhor para todos, gente. todos eles aí são muito importantes, o Oséias Balsarete, o Carlos Castro, a minha esposa também acompanha, né, a Cris Santa Fé Santana, cantora evangélica,
Sim, gospel. sim, canta muito. Então, até o canal lá, eu vou uma hora colocar lá no grupo e vocês sigam o canal dela lá, que de vez em quando ela grava Isso, uma por favor. mensagem, né? Mas eu quero agradecer a todos eles, quero agradecer aos internautas. Aí entram lá no Instagram e no Twitter, @memória da AD, @memória da AD. Aí você encontra, facinho. Estamos sempre postando e me coloco aqui à disposição também, dentro das minhas possibilidades, se alguém quiser alguma ajuda na área da história, alguma orientação, alguma. A gente sempre tem alguma coisa que, às vezes, que as pessoas precisam, então tenho ajudado algumas pessoas nesse sentido. E quero agradecer, sigam lá, Silvana, desejo a você todas as bênçãos desse mundo para você, seu Amém, esposo, seus igualmente. filhos, e continue nesse Amém. trabalho. Eu tenho falado sempre no privado para você, digo, olha, gostei da live, gostei, Verdade. tá mandando bem. Nós também temos o Verdade. nosso, deixa eu colocar aqui, nós também temos as nossas lives com o pastor Éder. Pastor Éder, eu digo que é o melhor moderador de live do Brasil, da É história dessa verdade, conteúdo. gente. É verdade. Masculino é ele, feminino é Verdade. você. Obrigada. Obrigada. Muito Tá? obrigada. Pastor Éder é o melhor masculino. Ele é o nosso, É muito bom. ele é Muito nosso bom. moderador nato, é o nosso reverendo. Agora você também tem se destacado muito e parabéns pelo que tem feito. Obrigada. Ô, Mário, esqueci de uma pergunta. O que que a gente Oi, vai esperar de você de publicação? O que que você está preparando aí? Porque você estou não fala, né? eu estou trabalhando na biografia do pastor Nélis dos Santos, que foi o Neres dos pastor Santos. de Cacoal e Ariquemes. Estou Tem trabalhando ali previsão? até o final Mais do ou ano. menos? Até o final do ano. Legal. Até o final do Quando ano para ficar pronto, escrever. avisa a gente. Para Não, escrever, né? Para publicar eu demora, aviso, né? sim. E estou com a Marina também num projeto Ministério Feminino. A Marina Interessante, até falou, né? polêmico. Estou fazendo É, alguns levantamentos. É isso que eu tenho muito de. bom. E agora só. Até o meu blog eu estou dando um tempinho. Eu tenho algumas coisas para escrever, para colocar lá, mas eu estou dando um tempinho para terminar esses projetos. Porque a gente, para quem não sabe, né, como você, eu sou professor 40 horas semanais. E meus alunos são do 6º ao 9º ano, então Igual os meus. tenho prova, tenho planejamento, Não é fácil, tenho, gente. tenho que estar ali, né? É um teste de paciência matar um leão por dia. Verdade. E A o pessoal gente, fica perguntando, você não responde toda hora. É é, que a gente tem esse trabalho também, né? Fora, sim, aqui, as redes a sociais. gente não vive só da história. Eu Exatamente. vivo da história porque eu sou professor de história, mas eu não vivo só para Sim, escrever, só para para as postar, redes só para sociais, né? que eu gostaria, quando eu me aposentar, quando eu tiver, aí então eu quero assim pesquisar, visitar, publicar, eu quero assim ter uma produção de conteúdo muito maior do que eu já tenho para as redes Sim, sociais ou para instituições, mas por enquanto eu tenho que ganhar a vida como professor e amo o que faço, tá? Amo o que exatamente. faço também. Com certeza. Quando tiver dedicação total, dá para a gente dar assim, se dedicar mais para o canal, no caso vocês para o blog, né? Para o Instagram. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Ô, Mário, no começo da live eu falei, o André Câmara estará conosco aqui, gente, sexta-feira, Sim, historiador. sim. Maravilha. Olha, o pastor André Câmara, lá do Maranhão, meu, o homem, ele tem uma produção historiográfica muito grande, Se não me engano, tem documentos, 5 livros, né, publicados. e ele de vez em quando bota nas redes sociais alguns documentos, algumas atas. O sujeito é fenomenal, olha, realmente Eu consegui, gente. Vou fazer maravilhoso, meu. sexta-feira aqui. Boa Isso. live mesmo. Tenho Aí a gente certeza vai que vai falar. gostar muito. Vai ser muito bom. A gente vai falar da Assembleia de Deus do Maranhão, gente. Então vocês não E vão se você perder, tá? quiser fazer umas Sexta-feira. perguntas, como diz o pastor Zé Wellington, se você quiser saber de umas histórias picantes, você pode perguntar para ele que ele deve saber, né? Sabe, eu sempre conto, né? E quando estive em São Paulo, o Tiago Bertolino me levou até conhecer o pastor Zé Wellington, o velhinho, né? O senhor. Aí o Tiago já acompanhava o meu trabalho, e ele foi falar assim, pastor Zé Wellington, tem aqui esse rapaz aqui, ele tem um blog com histórias assim, picantes, assim, até engraçado, tava o Maxwell comigo, picantes. Aí o pastor Zé Wellington
pastor Zé falou assim: ah, eu também conheço umas histórias picantes da igreja. Aí eu pensei, como ele deve conhecer. Aí o Com certeza. Maxwell Fajado estava comigo. Aí depois o Maxwell vinha falando assim, puxa vida, rapaz, será que esse homem conhece tanta história picante assim? Então, ficou, né? Vai fazer uma pergunta picante lá pro André. Pode deixar, vou anotar aqui. Ô, Mário, falando nisso, o Thiago Bertolini é da minha igreja. É da tua igreja? Nós somos Tá aí em do mesmo Paulista, né? setor. Tá em Paulista, nós Gente somos da boa mesma demais, gente igreja. boa. Gente boa. Abraço, É Thiago. um gente, mano. Tiago, Deus te abençoe, viu? Estarei em São Paulo aí, tá? Em Aí a gente julho, se se vê. Deus quiser. Vou fazer umas Fazer um visitas tour aí, aqui. A gente pode ir lá fazer um na igreja tour. do Ipiranga para você ver. Não sei se você já foi ou não foi. Não, no Ipiranga eu não fui. Eu fui no Templo Novo do Templo muito Belenzinho. bom. Eu quero visitar aí talvez eu dê uma passadinha em Santos também. Santos, eu Vamos ver. pensei nisso. Santos, a do Quero chegar em Brás Santos. lá, Debras. Ah, sim, sim. Até o Templo de Salomão. Bonito lá. O Templo de Salomão Interessante eu de tive se na ver. frente, só não entrei, né? Ah, Mas tá. Eu também ainda não entrei, pretendo, gente. Eu moro aqui pertinho, mas não é fácil, a vida é é, corrida. Mas tá ótimo, gente. Muito obrigada. Obrigada, Mário. Muito obrigada mesmo. Sei que foi um esforço aqui para você estar aqui, que você é bem ocupado. Obrigada a todos aí que estão no chat falando com a gente. Quem não falou no chat, mas está assistindo a gente, muito obrigada. Se inscreva aí no canal, deixa seu comentário, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, Diário Pentecostal Historiando. E até sexta-feira. Deus abençoe, Mário. Deus amém. abençoe, Deus abençoe. pessoal. Até Obrigado. uma próxima. Fique com Até a Deus. próxima. Silvana já saiu?